Oi gente, meu nome é Vanessa Martins e hoje nós vamos falar sobre a revolta da vacina. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema muito interessante de ser discutido, principalmente devido à realidade que estamos vivendo hoje. Então, vamos começar. Em 1904, no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 16 de novembro, houve muitos embates entre a população e as forças do governo. Essa revolta ela ficou conhecida como a revolta da vacina, tendo como sua causa principal a vacinação obrigatória contra a varíola. Ocorreu em um contexto de... Tem condição um negócio desse? Vamos lá. Essa revolta ela ocorreu em um período de descontentamento popular, com diversas medidas tomadas pelo governo brasileiro, que afetavam a população, principalmente as classes mais pobres. Dentre essas medidas, houve a reforma urbana do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Essas medidas ela afetou diretamente a população menos favorecida, porque tiveram que tirar diversas pessoas de suas casas da periferia para reformar e fazer avenidas, jardins, entre muitas outras coisas. Mas a principal razão foi a campanha contra a varíola, que era obrigatória e foi comandada pelo médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, com o auxílio do governo. A população ela não tinha conhecimento quanto ao funcionamento da vacinação, nem tão pouco quanto aos efeitos positivos que ela poderia trazer. Isto é, a população era completamente leiga em relação a isso. As ruas do Rio de Janeiro elas estavam abarrotadas de lixo e a varíola estava tomando de conta de toda a cidade. Então, Rodrigues Alves, que era o atual presidente, ele decidiu fazer uma reurbanização e saneamento da cidade. E aí construiu grandes obras públicas, como avenidas, para o combate à doença. Porque para combater a doença precisava retirar os mosquitos e ratos, que eram muitos naquela época, e eram os vetores das principais doenças da época. A campanha de saneamento ela era completamente autoritária. As residências elas eram invadidas e vasculhadas, e não houve também nenhuma campanha de conscientização. Isto é, como é que a população ia saber que aquilo era algo bom se chegavam pessoas, se coloca no lugar, chegavam pessoas nas suas casas, vasculhando, entrando com muito autoritarismo e vasculhando sua casa. Você não ia saber nunca que aquilo seria algo bom, entendeu? E devido a todo esse autoritarismo, os agentes públicos que chegavam nas casas, as pessoas não só se negavam a receber a vacinação, como também eles agiam com agressividade para retirá-los de suas casas. E para completar, naquela época as pessoas eram muito conservadoras, isto é, elas não saíam mostrando o corpo, era só roupas de mangas compridas, as mulheres de vestido, os homens de calça, completamente cobertos. E para aplicar a vacina precisavam mostrar o braço. Então, para isso, as pessoas achavam que era uma coisa totalmente imoral você mostrar o braço para um estranho para aplicar alguma coisa que você também não sabia o que era, porque os agentes, o pessoal do governo, eles eram totalmente despreparados quanto a isso, quanto em relação a isso, de explicar, de passar para a população como era feito, como funcionava, os efeitos positivos, como eu já falei. Então, foi uma revolta, não vamos dizer que é correta, mas que poderia ter sido evitada. Como eu já falei, a vacinação era obrigatória porque Oswaldo Cruz, que era o responsável pela campanha e diretor da saúde pública, determinou que era obrigatório para crianças e adultos a partir de 6 meses de idade. E aí, os agitadores e as pessoas que estavam revoltadas com a situação, eles começaram a instigar a população a enfrentar os policiais e todos os agentes que vinham nas suas casas. Eles incentivaram essa revolta. Aí, entre os dias 10 e 16 de novembro, as camadas populares decidiram sair às ruas e reivindicar isso e realmente fazer uma revolta, uma manifestação para toda a população. O centro da cidade ele foi transformado em um campo de guerra. As pessoas começaram a depredar
edifícios, lojas, saqueamento, tudo que acontece hoje em dia aconteceu antigamente. E com o apoio de alguns militares que eram contra o governo naquela época. E o governo, para tentar amenizar a situação, ele, para acabar com a revolta, decidiu que a vacina a partir de agora seria facultativa e não mais obrigatória. E aí, eu anotei para vocês aqui o prejuízo que deu para a população essa revolta. Segundo a polícia, o saldo negativo é de 23 mortos, 67 feridos, 945 pessoas foram presas e quase metade delas foram deportadas para o Acre, onde foram submetidas a trabalhos forçados. Isto é, foi uma revolta que não necessitava, porque a população, ela poderia... A população não, os agentes, as pessoas responsáveis pela campanha, elas poderiam ter sido orientadas e orientar a população, ter campanhas de conscientização como a gente tem hoje, certo que não tinha tanta informação naquela época, mas pelo menos explicar como funcionava, que talvez tivesse evitado todo esse transtorno e esse número de mortos e feridos. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a revolta da vacina. E qualquer dúvida, podem me perguntar.